Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui. Vamos continuar nossas aulas. Vocês estão gostando? Tá dando para aprender direitinho, pessoal? Alguma coisa? Então, vamos lá, né? Eu fiquei de corrigir hoje aquele exercício da acentuação das palavras, né? Lembra? Na aula passada, a gente lembrou a acentuação das palavras oxítonas, as que terminam em A, E, O e em, né? Sofá, café, cipó e também, né? E aí falamos também de algumas paroxítonas. Quando é que as paroxítonas são acentuadas? A gente viu que depende do final delas, da letra que está no final. Então, o que é que a gente viu? As paroxítonas, tá aqui, ó. Vamos ver aí. As paroxítonas que terminam em L, como fácil, né? Se é paroxítona, se eu não quero dizer fácil, eu tenho que acentuar o Fá, para ele ficar forte, por causa da força do L no final. A mesma coisa acontece com as paroxítonas que terminam na letra R, na letra X, na letra I e na letra U, ou US, né? Eu tenho que acentuar a sílaba da paroxítona para ela ficar forte. Então, para eu dizer dólar, látex, táxi, vírus, eu tenho que acentuar a sílaba forte, porque senão a letra que está no final vai transformar as palavras em oxítonas, ok? Certo? Então, aí eu ditei umas palavrinhas para vocês acentuarem. Estão lembradas? Estudar, giló, caráter, certo? Algumas são oxítonas e algumas são paroxítonas, certo? Então vejam, a palavra estudar, eu não preciso acentuar, porque ela é uma oxítona, a sílaba tônica é o ar, né, no final, e como termina em R, o R já atrai a tonicidade. Então, quais vão ser as palavras acentuadas aí? Olha só, vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Quais são as palavras que estão acentuadas aí no exercício de vocês? Ó, giló, oxítona terminada em O. Não é acentuado? Então, caráter. Olha a palavra caráter, gente. Ela tem um R no final. O que acontece se eu não acentuar a palavra caráter? O R vai atrair a tonicidade e vai ficar caráter, né? Aí a palavra vira oxítona, não pode? Então, caráter. Tem que acentuar o Rá por causa da força do R. A mesma coisa com a palavra bônus. Olha a força do U no final, né? Us, certo? Então, bônus, não é bônus, né? Nós vamos ganhar um bônus e não um bônus, certo? Têxtil. Olha a força do L no final, gente. Certo? Ó, vou falar uma palavra que termina do mesmo jeito dessa daí, com IL no final. Funil, canil, viu? São oxítonas, a sílaba tônica é a última. Então, se eu quiser que a palavra seja paroxítona, como ela é, têxtil, eu tenho que acentuar a sílaba tônica, porque senão ela vira oxítona por causa da força do L, ok? Que mais? Tem mais, né? Outra palavra acentuada aí do exercício de vocês. Olha só. Clímax. Olha a força do X no final, gente. Se eu não acentuar o cli, a palavra vai virar clímax. Então, clímax, paroxítona acentuada porque termina em X. Vintém, oxítona terminada em, tem acento. Ceará, oxítona terminada em A, tem acento. Cafuné, oxítona terminada em E, são acentuadas. Então, do exercício que eu dei para vocês, são essas que têm acento. E a palavra xerox? Ou será que a pronúncia correta é xerox? Olha só, tá aqui, ó. Eu posso dizer xerox e também posso dizer xerox. A acentuação, minha gente,
vai depender da pronúncia. Se eu falar que a palavra se eu ouvir alguém digitar essa palavra assim, xerox, xerox, então eu vou ter que botar acento no xe, porque senão o x vai atrair a tonicidade para o final, né? Mas se alguém diz xerox, então não precisa botar acento. Então essa palavra pode ser pronunciada das duas maneiras. As duas maneiras estão corretas, viu, pessoal? Não precisa brigar, tá certo, tá errado. Não, as duas estão certas. Xerox ou xerox. Se você pronunciar xerox, não precisa acento, porque o x já vai fazer com que ela vire uma oxítona, xerox. Mas se você pronunciar xerox, então você acentua no xe, porque aí é paroxítona, xerox, ok? Certo? Corrigimos o exercício, né? Aí, só para concluir essa partezinha de gramática, vamos continuar falando da acentuação das palavras paroxítonas. Nós vimos que são acentuadas as paroxítonas que terminam em L, em R, em X, em US, né? Mas tem mais. Olha só, paroxítonas que terminam em an. Você diz, ela é órfã. Não tem pai, não tem mãe, é órfã. O que acontece se eu não acentuar essa palavra? O tio, esse sinalzinho aí em cima do A, ele vai fazer com que a força venha para a última sílaba. E aí você vai ter que dizer órfã. Como irmã, que termina do mesmo jeito. A palavra irmã termina como a palavra órfã, com um A e um tio. Mas só que irmã é oxítona, mas órfã é paroxítona, órfã. A sílaba tônica é o or. Então a gente tem que colocar o acento para ela não virar oxítona, né? E órfão, a mesma coisa, ó. Ão. Lembra de limão? Se eu não acentuar, né, vai ficar igual limão, órfão. Benção. Muita gente não coloca acento nessa palavra e ainda fala errado. Benção. Toma benção, menino. Não. É toma benção. É uma benção, certo? É uma paroxítona terminada em ão. Então tem acento circunflexo no bem. Ok, pessoal? Certo? Na próxima aula, a gente vai fazer exercício sobre as paroxítonas, ok? Na aula passada, a gente falou sobre a literatura de cordel, estão lembrados? E aí eu trouxe uma gravurazinha para mostrar para vocês. Olha, como é que eles penduravam os livrinhos da literatura de cordel nas feiras. Estão vendo aí, gente? Eles estendiam um barbantezinho e penduravam os livrinhos, certo? E aí colocavam os vendedores, os escritores que faziam suas obras em cordel, traziam para as feiras para tentarem vender. Eles vinham com uma maleta cheia desses livrinhos, né? E chegavam nas feiras, eles começavam, às vezes acompanhados do violão, eles começavam a cantar as histórias. Lembra que eu comecei a contar para vocês a história do pavão misterioso? Então, assim que eles faziam, eles começavam a cantar as histórias, né? E aí, quando chegavam num momento bem do tchan-tchan-tchan, eles paravam e o pessoal, como é o resto? Vocês querem saber? Então comprem. Aí o pessoal comprava os livrinhos, eram bem baratinhos, levavam para casa e iam ler, né, para as famílias à noite. Era diversão, né, gente? Ler as histórias. Eram romances, eram histórias incríveis que eles contavam, eram histórias às vezes sobre fatos reais, né? E às vezes sobre coisas bastante imaginárias. Isso tudo numa linguagem bem simples, a linguagem do povo mesmo, e todo mundo entendia, e por isso todo mundo gostava e todo mundo comprava, até para poder ficar sabendo o final da história,
certo? Se vocês estiverem interessados em saber o final da história do pavão misterioso, é muito fácil. Vão na internet e procurem, porque eu não vou ler todinho aqui, porque é muito comprido, tá bom? Eu trouxe também hoje para ler aqui para vocês duas estrofes só, muito interessantes, né, de dois cantadores. Eles são o Serrador, um deles se chama Serrador e o outro se chama José Romão. Porque, gente, os repentistas, como eram chamados, eles cantavam versos de literatura de cordel. Eles musicavam e inventavam ali na hora. E faziam as chamadas pelejas, né? O que eram as pelejas? Dois cantadores, um desafiando o outro, um zombando do outro, fazendo crítica, fazendo pouco, e vencia aquele que escrevia os versos mais bonitos, né? Ou os mais engraçados, ou os que tivessem mais argumentos, certo? E, gente, eles levavam horas fazendo isso. Então, olha só o que o Josué Romano diz para o Serrador. Serrador, eu sou duro como aço, pois não há cantador que me resista. Eu já canto há quase 20 anos. Até hoje não perdi uma conquista. Cantador que a mim chega robusto, findará amarelo e até sem vista. Olha só como ele desafia o outro, né? Aí o Serrador responde: Josué, tudo isso é asneira. Eu só creio numa coisa. Quando vejo uma onça, para mim é uma pulga. Um leão é igual um percevejo. E um tiro de rifle, para mim, é uma arca com vinho doce e queijo. É o tal, né? É o cara. Pois é, assim que eles faziam, né? Desafiavam um ao outro com os seus versos. Como na aula passada nós falamos em verso e prosa, e eu estou usando aqui exemplos da literatura de cordel, que é feita em versos, né? Eu vou ler rapidinho aqui um texto para vocês em prosa, só para vocês visualizarem, porque não vai dar nem para ler todo assim, mas olha só, um texto em prosa é aquilo que eu falei, né? Ele é contado em forma de parágrafos, as linhas são contínuas, e aqui nós temos uma pequena história onde há diálogos entre dois personagens. Esses dois personagens são um mestre e o seu discípulo. O texto chama-se As Três Peneiras. Ao final de mais um dia de trabalho cansativo, o mestre encostou-se de noite para um merecido descanso. Eis que, subindo em sua direção, aproximou-se seu discípulo predileto, que lhe disse: discípulo é aluno, né, gente? Mestre, vou lhe contar o que me disseram de outro discípulo. O mestre, com sua infinita sabedoria, respondeu: calma, meu discípulo predileto. Antes de me contares algo que possa ter importância, já fizeste a informação passar pelas três peneiras da sabedoria? Peneiras da sabedoria? Não sei quais são, respondeu o discípulo. Sim, disse o mestre. Escuta-me com atenção. Tudo quanto te disseram do outro discípulo passa pelas peneiras da sabedoria. E na primeira delas, que é a da verdade, eu te pergunto: tens certeza de que o que te contaram é realmente verdade? Meio sem jeito, o discípulo respondeu: bem, certeza eu não tenho realmente, só sei o que me contaram. O mestre continuou: então, se não tem certeza, a informação passou, vazou pelos furos da primeira peneira e está na segunda peneira, que é a da bondade. E eu te pergunto: é alguma coisa que gostaria que dissessem de ti? Respondeu o discípulo: claro que não, de maneira alguma. Então tua história acaba de vazar para a terceira peneira. Eu te faço agora a última pergunta. Achas mesmo necessário passar adiante a informação? Respondeu o discípulo: realmente, mestre, pensando com a luz da razão, não há necessidade. Então, disse o mestre, ela acaba de vazar a terceira peneira, que é a da razão, perdendo-se na terra. Portanto, não sobrou nada para contar.
O discípulo entendeu a sabedoria do mestre e disse: somente boas palavras terão caminho na minha boca. E o mestre complementou, lembrando que as abelhas construtoras buscam nos pântanos apenas flores para a sua obra, enquanto as moscas buscam em corpos sadios feridas e chagas para se manterem vivas. Certo? Escutem novamente essa história e na próxima aula nós vamos fazer uma interpretaçãozinha dela. Vamos comentá-la, tá bom? Até a próxima aula, gente. Tchau!